Boa noite, eu sou Marco Casanova, estou aqui com o professor André Macedo Duarte, da Olá, Federal do Paraná. Boa noite, André. E com Alexandre Cabral, dividindo sempre comigo aqui o espaço do Razão Cega Faca Molada. E hoje, excepcionalmente, nós vamos discutir esses dois livros que nós lançamos, eu e o André, né? O A Persistência da Burrice e A Pandemia e o Pandemônio, ensaio sobre a crise da democracia brasileira, não é? Eu, a princípio, não faria hoje aquela minha leitura inicial, mas diante do fato de que eu fui literalmente abalroado por uma frase, que é uma frase de um certo bispo, de uma certa igreja, que apareceu nas redes sociais, eu me vi, de alguma forma, intimado a comentar essa frase, então eu vou começar rapidamente e passo a bola para o Alexandre para que nós começarmos, então, a discussão, não é? A ideologia de gênero, sabe o que ela prega? Que se o camarada é pedófilo, ele tem esse impulso, ele já nasceu com isso. É o pedófilo, o sexo bestial, o incesto. Sexo entre pai e filha, mãe e filho, entre irmãos. Esse é um jogo ideológico dos esquerdopatas, ok? Destrói a família e depois reconstrói um novo modelo de sociedade. Pelas barbas de Salomão, pelas sandálias de Moisés, pela fé de Abraão. Eis aí uma posição que não mede palavras, que coloca os pingos nos is e nos us. Ideologia de gênero induz a pedofilia, legitima o incesto, favorece o sexo com animais, assume uma postura contra a família e pretende reconstruir a sociedade sobre novas bases. Estejamos, portanto, atentos. Não deixemos nossas crianças caírem nas armadilhas dos esquerdopatas, do plano satânico de domínio mundial globalista, da destruição malévola das bases civilizacionais do mundo cristão. A frase é tão boa, porém, que uma alma penada emerge do fundo escuro do templo, levanta o dedo de maneira acanhada e pergunta: ó voz sábia das congregações, ó ser de lucidez inconteste, seria possível me dizer por que a esquerda pode ser associada com algo assim, como a pedofilia e o incesto, o sexo bestial e a destruição da família? Gostaria tanto de entender. Bem, mas como o bispo impoluto não se digna a descer do altar da sua intangível compreensão dos subterrâneos do mundo, talvez seja aconselhável levar sua alma arrastada para aquele velho terreno baldio, onde espera ainda hoje ansiosa a cabra vadia, a palavra sincera que descortina o que jamais pode ser dito no púlpito. Há uma tendência da esquerda de lidar com questões ligadas à sexualidade com esclarecimento e sem preconceitos, abrindo precisamente uma possibilidade de todos, crianças inclusive, terem uma relação mais livre com sua corporeidade. Assim, no que concerne à pedofilia, uma estratégia imediata de uma atitude de esquerda seria tornar a criança atenta para a maldade subreptícia do mundo e para a confiança irrestrita nos pais. Jamais esconder, jamais fingir que problemas não existem. Jamais construir bolhas de sabão para infantes, porque não é nunca por meio do esclarecimento que se incita uma criança à sexualização. Esse, porém, é justamente o argumento batráquio fundamental. Essa é mais uma via da persistência da burrice. Trata-se de um curto-circuito argumentativo e de uma série de conclusões loucas que produzem vertigem na razão sempre ponderada e lenta. Como se fala de corporeidade e sexualidade com crianças, se é claramente a favor da percepção de que a sexualidade nas crianças. Como a sexualidade das crianças se realiza nas relações pedófilas, se é pedófilo. Como se é pedófilo, se é anormal e moral para moral. Portanto, se é a favor de tudo aquilo que contraria a moral, incesto, sexo com animais, todos os tipos de perversão, etc, etc, etc. Conclusão imediata. Toda esquerda é pedófila, incestuosa, bestializante. Estamos aqui diante de um argumento semelhante àquela velha piada insólita de português, na qual o Manuel encontra o Joaquim na saída de uma livraria e pergunta o que ele tem na mão. Ao que o Joaquim responde, um livro de lógica. Mas o que é lógica? Pergunta Manuel. Simples. Você tem um aquário? Sim. Então é porque você tem filhos? Sim. Se você tem filhos, você tem ou teve uma mulher? Sim. Logo, você não é gay. Isso é lógica. Entusiasmado, Joaquim entra na livraria e compra um livro de lógica.
Ao deixar o espaço, ele se depara com o amigo Silas, que pergunta: o que você tem na mão, Joaquim? Um livro de lógica, ele responde. Lógica? O que é lógica? Pergunta Silas. Simples. Você tem um aquário? Não. Então você é gay. Falar de maneira aberta com crianças sobre o seu corpo não é quebrar a inocência das crianças, não é sexualizá-las, não é incitar a bestialidade e a supressão de toda experiência plena de si e dos outros. Significa antes não fechar os olhos para a existência do problema e fundar ao mesmo tempo a família em uma relação incondicional de amizade e confiança, de companheirismo e entendimento. Como é possível imaginar que a família saia daí enfraquecida, estiolada, aviltada? Como é possível concluir da maturidade para o mundo algo diverso daquilo que está em jogo nessa maturidade, ou seja, uma possibilidade de liberação para o outro, do outro para a sua alteridade, sem que isso implique uma indiferença em relação aos seus modos de ser, mas antes sempre se confunda com acolhimento participativo no caminho comum. Talvez seja a hora de dizer que a família que esses batráquios verminosos pretendem defender não legitima senão a propagação de sua hipocrisia e de sua doença. Cristã? Não. Essa família não tem nada em comum com a compreensão plena do amor. Era isso assim que eu tinha a princípio para falar, não é? O curto-circuito lógico que está na base da persistência da burrice, não é? Ou seja, você simplesmente implodir as mediações e associar imediatamente uma coisa com uma outra coisa que não tem nada em comum, não é? Eliminando por completo as mediações. Não é? Xandre, era isso que eu tinha para, de alguma forma, oferecer para dar início a esse debate. Não é? Manda ver aí. Muito bom, gostei do final, da compreensão plena do amor. Gostei, muito bonito. Muito bom, gente. André Casanova, 2 grandes amigos, e criaram 2 textos que me parecem extremamente oportunos, porque é muito difícil ser contemporâneo do próprio tempo, do seu tempo. A gente tenta ser contemporâneo de um passado que nem sempre é o lugar onde nós somos. E vocês estão tentando ser, de maneiras diversas, contemporâneos a esse presente que é cheio de passado, por vezes obstaculiza futuros, mas pode se engravidar de alguns futuros. São 2 obras realmente muito importantes. Eu vou começar, então, perguntando para o André que uma obra que tem como título Pandemia, que geralmente entra num jargão biomédico. Pandemônio, uma palavra que surge, né, do escritor inglês John Milton. Não é isso? Se não me falha a memória, 1667. Né? Uma obra que cria exatamente o conceito de que o epicentro do inferno é exatamente o que é significado pela palavra pandemônio. E, ao mesmo tempo, a palavra democracia, que está no subtítulo, mostrando que essas 2 palavras iniciais estão produzindo uma crise da democracia. Como é que palavras tão heterogêneas, uma de origem biomédica, outra de origem religiosa, poética, e a outra de origem política, de certa maneira, se integram no momento atual desse país? Beleza, muito obrigado, Alexandre, boa noite a todas e todos. Obrigado, Casanova. Eu quero deixar aqui registrado mais uma vez que esse livro, né, que acaba de sair pela editora Via Verita, ele somente saiu por sugestão, por convite do professor Casanova, quando a gente conversou há 2 meses atrás, e eu estava falando, enfim, de temas que têm a ver com o livro, e ele me propôs, então, que estendesse o ensaio que eu tinha, que era um ensaio de umas 30 páginas, fizesse um livro, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, Alexandre, deixa eu retomar, então, tua pergunta. Eu acho que é a pergunta bastante interessante, né? Se a gente for pensar a questão, vamos dizer, pelo lado pandemia e pelo aspecto, vamos dizer, não etimológico, mas pelo uso na literatura médica, não é? Ciências da vida, enfim, em que isso tem sido, em que o termo aparece com frequência, não é? Nós teríamos aí como pensar, então, pandemia e pandemônio e crise da democracia. A maneira é a seguinte, né? O fato de que a pandemia, se a gente relacionar isso com o seu uso médico, tem que ver, enfim, com fenômenos que dizem respeito à própria vida.
Ora, não tem como a gente pensar o fenômeno da vida, se a gente pensar a relação entre vida e política, a gente não tem como pensar também, se não fora desse escopo que o Michel Foucault foi chamar de biopolítica. E, de fato, biopolítica é um dos eixos, né, que estrutura toda a argumentação do livro. Então, pandemia tem que ver com alguma coisa que agrava, que ataca, que, vamos dizer, destrói, que, enfim, assedia a própria vida e, no caso de uma pandemia viral, assedia a vida em comum. Ora, quando a gente começa a pensar na vida em comum, a gente pensa no comum democrático, bem como também a gente pensa na própria tarefa constitucional dos governos, que tem que ver, após a mutação biopolítica que o Foucault detectou na passagem do 18 para o 19, com a conservação, preservação e intensificação das forças vitais de uma população. Ora, o pandemônio entra justamente quando se estabelece um curto-circuito, se estabelece um governo que não mais cuida da vida, que não tem preocupação com a vida, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que faz sentido, não é, pensar essa relação entre um termo que vem das ciências médias, ciências da vida, e toda uma relação com o campo da política democrática, cifrada aí na lógica do infernal, cifrada, enfim, na lógica daquilo que não tem, pelo qual a gente mal consegue nomear, não é? Que é o descaso absoluto em relação à vida da população. Daria para a gente pensar também, não é, que a gente tem pandemia, tem também aí uma menção a demos no sentido de uma totalidade, assim como democracia também no demos também faz uma relação a uma totalidade, não é? Me pareceu que era importante estabelecer essa conexão entre crise da democracia e pandemia, não no sentido de que a pandemia tenha trazido a crise da democracia, mas de que a pandemia explicitou de maneira absolutamente incontestável, agora não tem mais como fingir, vamos dizer, que as instituições democráticas estão funcionando perfeitamente bem, quando nós estamos no limiar aí de 110 mil mortos em pouco mais de 6, 7 meses. Então, acho que é um pouco por aí que a gente poderia estabelecer a conexão entre pandemia e democracia. Tem aí um elemento biopolítico que foi curto-circuitado, sobre isso a gente pode falar um pouco mais adiante, não é? E o que acontece efetivamente quando se opera esse curto-circuito na biopolítica é um agravamento de efeitos colaterais de letalidade que são intrínsecos a tecnologias biopolíticas de governamento, mas isso poderia ter sido de outra maneira. A gente poderia ter pensado também, poderíamos estar experimentando uma outra relação entre vida, política e governamento que passasse por tecnologias de proteção e incentivo e garantia da vida. Quer dizer, esse é um aspecto que o Michel Foucault deixou bastante claro, não é? O cuidado da vida sempre pode trazer também efeitos colaterais de letalidade, na medida... Ops, houve um corte? Não? Tá, beleza. Sempre pode trazer alguns efeitos de letalidade, na medida, vamos falar um pouco mais adiante, em que toda a tecnologia biopolítica de governamento estabelece um corte entre vidas que devem ser preservadas e incentivadas e vidas que podem ser expostas ao risco de morte. O que me parece que aconteceu com o advento da pandemia, e é justamente isso que caracteriza o pandemônio do desgoverno atual, é o fato de que a exposição à morte, ou a matabilidade da população foi estendida, enfim, a um registro de indeterminação. Se é óbvio que as camadas sociais mais pobres, se é óbvio, enfim, sofrem mais com a pandemia, se é óbvio que tem todo um conjunto de marcadores étnico-raciais, econômicos, de gênero, que agravam os efeitos de letalidade da pandemia, também é certo que todo e qualquer brasileiro hoje está exposto a morrer de asfixia à espera de atendimento num hospital colapsado.
Obrigado, André. Muito boa, muito boa. Tem muita coisa aqui. Na próxima, eu já até reformulei a pergunta escrita. Casanova, o teu texto, ele coloca como problema filosófico a burrice. A burrice. Que é um problema para a própria filosofia, que tem a burrice como um menos. A gente até estava conversando, e um dos seus argumentos, batendo um papo comigo essa semana, é que assim como o mal foi canonizado pela tradição agostiniana como menos ser, a burrice é uma menos inteligência. Não me parece que é essa a proposta do livro, mas tem um elemento nessa sua proposta que eu gostaria muito que você explicitasse, que mostra que a burrice ela é uma questão por excelência filosófica. Então, como que numa tradição em meio à qual a filosofia ela se afirmou em detrimento da estupidez, da burrice, como foco e como objeto temático, como que você conseguiu transformar isso em horizonte para fazer filosofia? Bom, obrigado, Xandre, obrigado, André, pela presença, pelo debate, não é? Sabe, o Persistência da Burrice, ele surgiu ali, a ideia mesmo, ela surgiu no final de 2018, não é? Eu lembro que eu estava em São Paulo, numa tarde, e ia para a PUC de São Paulo fazer uma palestra, quando escutei num programa, que é um programa de política, um podcast, que havia a possibilidade desse presidente ganhar no primeiro turno, não é? E aquilo teve um impacto sobre mim absolutamente destrutivo, sabe? Eu tive vontade, literalmente, de sentar no meio-fio e chorar. Foi o que me deu vontade de fazer, sabe? Assim, de parar para o mundo que eu quero descer, não é? Mas logo em seguida eu fui fazer essa palestra e eu disse isso para as pessoas, não é? Se isso acontecer, no dia seguinte eu vou estar chorando no meio-fio. Mas 2 dias depois, não. 2 dias depois eu vou estar lutando contra isso, com as ferramentas que são possíveis ao pensamento, não é? Bom, e foi daí, então, que surgiu, para mim, essa pergunta. O que é possível fazer num momento como esse? Não é? Bom, pensar as últimas consequências significa um ato de violência, porque significa se deixar tomar por aquilo que agora precisa ser pensado. E o que mais me chamou a atenção naquele momento foi justamente a avalanche de argumentos estultos que todos nós passamos a visualizar nas telas mínimas dos celulares, não é? Sabe, os WhatsApps, eles se tornaram literalmente um espaço de bombardeio de uma quantidade infinita de argumentos marcados pela estupidez, não é? Eu tive grandes embates no WhatsApp, eu sou um pato de discussão, né? Tentando incessantemente mostrar as falácias, os paralogismos, e foi daí, então, que emergiu o Persistência da Burrice. Bom, e essa ideia ela vai completamente ao encontro do que você estava perguntando, Xandre. Por quê? Porque a burrice claramente é um fenômeno privativo da razão, não é? E, na nossa tradição, os fenômenos privativos eles tendem a ser incessantemente considerados como se eles fossem literalmente marcados por uma espécie de falta de ser. Tem uma passagem famosa do Sofista, do Platão, na qual o estrangeiro de Eleia, o personagem central do diálogo, diz com todas as letras que o feio ele é pura e simplesmente desprovido de ser, porque o feio, ele nada mais é do que a feiura nada mais é do que a ausência de beleza. Então, assim, a beleza, ela tem positividade, a feiura nada mais é do que privação entendida como subtração de beleza. Bom, mas isso gerou toda uma espécie de campo de desconsideração dos fenômenos privativos. Porque você literalmente deixou de lado o mal, o feio, a burrice, por conseguinte, como se esses fenômenos fossem fenômenos puramente marcados pela ausência de. Então você pensa a positividade da lógica, da razão, a positividade da argumentação plena, mas você nunca pensa os fenômenos privativos. Mas uma coisa interessante nos fenômenos privativos é que os fenômenos privativos, eles são modos de operação. Um fenômeno privativo, ele não é um fenômeno desprovido de ser, mas ele é um fenômeno onde a privação ela é o princípio estrutural desses fenômenos.
No caso específico da burrice, significa dizer o quê? Significa dizer que a burrice ela tem um princípio estrutural. E que esse princípio estrutural, na verdade, ele está incessantemente mobilizando as múltiplas faces da burrice. Bom, isso explicaria, então, ao mesmo tempo, em que medida é possível ter burrice eficaz. Em que medida é possível que a burrice tenha mais chance de alcançar convencimento do que um argumento bem elaborado, bem construído, um argumento elegante, consistente, etc. Não é? Por isso, o que eu estou tentando fazer numa Persciência da Burrice? Uma fenomenologia da burrice. Para dizer uma última coisa, então passar a bola para você, foi exatamente por isso que eu escolhi o estilo aforismático. São 100 aforismos. Não é? E por quê? Porque não é uma burrice, não há uma burrice apenas, mas há uma infinitude de possibilidades da burrice. Não é? E por isso é preciso sempre ter em vista essa multiplicação da burrice. Não é? Um dos aforismos que eu mais gosto, dando uma última palavra, é o aforismo 2, que procura mostrar exatamente o quanto a burrice ela é multifacetada, não é? O quanto ela é randômica, o quanto ela... Tem uma imagem que eu apresento lá no 2, que é interessante, que eu digo que ela cresce como uma estalactite, não é? E ela cresce como uma esponja que tem o efeito da estalactite e se defende como um castelo medieval. Não é? Porque é exatamente assim, não é? Ela absorve tudo, cristaliza e se defende de maneira absolutamente compacta e integral. Não é? De tal modo que romper a burrice é alguma coisa dura, difícil. Não é? Exatamente por isso, tarefa estrutural para a razão. Não é? Muito bom. André, estava pensando num texto para reformular essa segunda pergunta, pela sua primeira fala, que valoriza o inferno. Tem um caráter infernal, né, que assola o Brasil hoje, e a gente poderia falar também em outros lugares do mundo. Eu me lembrei daquele texto da Hannah Arendt, Religião e Política, em meio ao qual ela diz que a única categoria religiosa, que veio, por sinal, ela tira de Santo Agostinho, um dos autores preferenciais dela, né? Que realmente ela tem força de estruturação política, depois do século IV, é o inferno, e que continua sendo uma categoria vigente na contemporaneidade. Ou seja, o inferno ainda tem força de estruturação política, ainda atua, né, no meio político, na coexistência como um todo. Você não utiliza... eu não me lembro no texto, você se utilizando desse texto dela, mas você se utiliza já no início do Mbembe, da noção de necropolítica, como se pudesse haver uma necropolítica à brasileira. E essa necropolítica, ela seria, na minha interpretação, uma espécie de inferno. O inferno do Milton, o inferno da pandemia, do pandemônio, perdão, talvez fosse a necropolítica brasileira. Então, eu queria te perguntar quais são as características da necropolítica brasileira e por que elas são, hoje, diferentes das necropolíticas anteriores à pandemia, que a gente poderia identificar na favela, Capão Redondo, Rocinha, como alguns já estavam fazendo. Mas por que hoje tem uma outra brasilidade no inferno que nos assola? Tá, também pergunta super interessante, super importante e complexa, né? A princípio, me parece assim que a noção de necropolítica como, vamos dizer, gestão de populações a partir da produção da morte, ela tem uma eficácia e uma certa evidência, tanto para a gente pensar, por exemplo, fenômenos de larga duração entre nós, como o fenômeno da escravização, não é? O Achille Mbembe, ele efetivamente ele lança a luz, não é? Ele mostra não só por meio de uma análise do que foi o processo de escravização, mas também sobre uma análise sobre os restos que esse longo processo de escravização deixou entre nós, né? A figura do racismo e a persistência do racismo, a persistência, enfim, de condições de vida em comum que são reduzidas a esse mínimo denominador, que é o do sobreviver, e do sobreviver em meio à dor e ao sofrimento. Tudo isso todos esses fenômenos são entendidos pelo Mbembe como
esses efeitos de longa duração de um passado colonial. Né? Então, acho que tem esse duplo caráter, né, de pensar o passado e os efeitos do passado no presente, que a noção de necropolítica nos aponta. Dentro desse ponto de vista, mas ainda na perspectiva de uma análise mais focada, de um uso mais focado da noção de necropolítica, nós também, evidentemente, essa noção vem sendo aplicada para esse tipo de ação policial que tem, vamos dizer, nas comunidades e que tem marcadores, não é, sociais muito claramente definidos, né, marcadores relativos à classe social, relativos à etnia, relativos, enfim, à religiosidade, não é? Nós sabemos que a população que está vinculada a religiões de matriz afro-brasileira sofrem muito mais a violência policial do que as populações vinculadas às várias denominações evangélicas e assim por diante. Então, ainda do ponto de vista de uma abordagem tópica, vamos dizer, o conceito de necropolítica, ele tem uma eficácia muito, muito clara. O que me parece que, com a chegada da pandemia ao Brasil, se tornou mais evidente é que era possível generalizar o alcance da noção de governamento da vida por meio da produção da morte. Não é? Porque aí nós não estamos mais lidando com, vamos dizer, esses efeitos colaterais de longa duração do nosso passado colonial, mas agora a gente generalizou, vamos dizer, as condições de matabilidade da população ao extremo. Claro, não estou negando com isso que existem os privilegiados da pandemia, não é? Aqueles que podem trabalhar de casa, aqueles que podem, como eu, estar em casa, sei lá, desde março e recebendo, enfim, alimento, compras, etc. É óbvio que não, mas todos nós estamos potencialmente expostos à matabilidade, porque pode acontecer de eu me cortar fazendo um almoço, precisar ir para o hospital e me contaminar. E pode acontecer, sabe lá como é que evolui a doença e você vem a falecer. Então, assim, nós expusemos como lógica governamental, como lógica, enfim, que não é mais, que não diz respeito mais à ação da repressão, da violência, da dominação em determinadas circunstâncias, sob determinadas populações. Agora nós temos um governo que, por meio de ações e omissões, porque isso também é importante, nós temos um governo que, por meio de ações e omissões, expôs uma população inteira ao risco da morte. Então, me pareceu que, enfim, era possível pensar o conceito de necropolítica num sentido o mais alargado possível, de tal maneira que a gente começasse a ver o país como uma espécie de grande laboratório a céu aberto de produção da morte. Então, foi nesse sentido. Agora, sobre a questão do inferno, não é? O que me parece assustador é um pouco o seguinte, é o fato de que a vida da maior parte da população, e sobretudo daquela população que está ainda mais exposta à contaminação e à morte, essa vida já era infernal. E é um pouco assim como se pudesse haver uma certa adaptação ao inferno, a condições infernais. Né? Então, Nietzsche tem essa metáfora, né? O deserto cresce, e nós vamos como que nos adaptando às condições da vida desértica, desertificada, ou, se quisermos, as condições de uma vida infernal. Ora, do ponto de vista da imensa maioria da população brasileira que vive sob condições infernais de vida, a pandemia é apenas mais um elemento assediando as condições de vida e de sobrevida. Então, também tem esse aspecto, não é, de que o inferno começa a se tornar alguma coisa no limite normal, normalizada, e eu acho que faz parte, enfim, também da nossa tradição, esse tipo de normalização do pior, e eu acho que a tarefa do intelectual tem que ser, e não só do intelectual, mas a tarefa do cidadão, no limite, tem de ser a de desconstruir a normalização desse inferno cotidiano que nós estamos vivendo. Muito bom, rapaz.
Dá um segundo livro, isso aqui que a gente está discutindo, né? Para cada um, né? Muito bom. Casanova, eu queria perguntar uma coisa, parece bobo, mas a sua argumentação agora, no início, na primeira pergunta, é de mostrar uma espécie de polissemia da burrice. São muitos significados, muitas manifestações, muitas estratégias, mas você coloca junto à burrice a palavra persistência. Ou seja, tem uma certa substancialização das burrices no plural. Ou seja, é uma cultura que ela não só multiplica as burrices, mas, ao mesmo tempo, sedimenta, normaliza, normatiza a burrice, pelo que me parece ao longo do livro. Eu queria que você me dissesse quais são as burrices mais cristalizadas, substancializadas, normalizadas. E mais, como lidar com elas? Já que uma das suas questões existenciais atuais é saber lidar com argumentações de legitimação da burrice. Então, quais são aquelas mais congeladas, cristalizadas, e como lidar com o modo delas se fazerem discurso? Obrigado, Xandre. Sabe, é uma coisa meio peculiar, né? Como é que eu estruturei o livro, né? Eu estruturei o livro em 3 partes. A primeira parte chama das certezas imediatas, a segunda parte chama das verdades últimas, e a terceira parte é uma espécie de compartilhamento da perplexidade, que é justamente esse insapiência batráquia, comentários verminosos, né? Ou seja, uma espécie de compartilhamento de perplexidade e desdobramento verminoso, no sentido de corrosivo, daquelas obviedades que as pessoas dizem sem nem se preocupar, não é? Bom, mas começar então pelas certezas imediatas. Uma das características dessas certezas imediatas é uma espécie de natureza sintética da burrice. A burrice ela nunca é analítica, ela nunca é capaz de caminhar justamente numa certa ordem causal linear, não é? Mas o que caracteriza a burrice é que ela implode sempre as cadeias argumentativas e ela se liga imediatamente às conclusões que são as conclusões mais óbvias, não é? Óbvias a partir da burrice. Com isso, o que vai acontecendo é que vão surgindo padrões específicos a essa certeza imediata, não é? Bom, alguns desses padrões, você tem, por exemplo, o famoso jogo de soma zero. Todos nós conhecemos isso. Não? O que é o jogo de soma zero? O jogo de soma zero é aquilo, você diz alguma coisa para alguém, né? Você chega e diz assim, puxa, mas como é que você pode defender que a floresta amazônica esteja queimando agora, sem que isso produza nem mesmo algum tipo de ganho social, porque é uma queimada predatória, não é? Aquilo ali está na mão, que é a mão de grileiros, de madeireiros ilegais, etc. E a pessoa vira para você e diz pura e simplesmente assim, mas e o que aconteceu nos outros governos? Mas e Cuba? Mas e China? Mas e o que você tem a dizer sobre a China? Bom, mas isso é um jogo de soma zero. Porque o que o cara faz? Ele te obriga, de alguma forma, a sair do campo dos argumentos, das análises, né? Para considerar, né? Eu acho que deu uma travada, né? Voltou agora, mas parece ter parado de novo. Deu uma Deu uma travada. Voltou? Bom, mas então, o que eu estava comentando, voltou? Né? Voltou ou não? Voltou. Parou de novo, Casanova. Quer testar antes de continuar? André, vamos... Se você quiser passar para mim, vamos jogar. Claro, eu ia perguntar uma coisa bem clara já no subtítulo. Você está dizendo que há uma crise, né, na democracia brasileira,
vinculando aos dois termos do título, pandemia e pandemônio, e pelo que eu entendi, eu comecei a ler o livro, essa crise ela diz respeito a um perigo à democracia. Que perigo seria esse, ou quais perigos seriam esses? Casanova, quer tentar normalizar? O André responde a próxima. Não, assim, acho que foi uma queda boba, assim, alguma coisa boba, não é? Assim, só para finalizar, assim, você tem uma coisa como essa, né? Você tem uma coisa como essa, você tem um jogo de soma zero. Você tem, por exemplo, o riso, que é o riso clássico da burrice. Eu comento, não é, que quando Galileu diz que, assim, que a Terra girava em torno do Sol, não é, com certeza a resposta imediata das pessoas foi um riso de ridicularização, porque a razão ela é incessantemente ridicularizada. Na mesma medida em que você tem um ódio, que é um ódio supremo à inteligência, um ódio à elegância, um ódio à sutileza, um ódio a tudo aquilo que não obedece a esses padrões estudos de argumentação. Não é? Ou seja, das certezas imediatas, para falar, então, agora simplesmente sobre as certezas imediatas, o que caracteriza as certezas imediatas são esses, para usar a expressão que eu usei do início, o André citou também, esses curtos circuitos da argumentação. Não é? Você implode as cadeias argumentativas de um tal modo que você vai imediatamente responder, mas quando você vai responder, você tem um lapso tão grande na argumentação que você fica sem chão para responder. Sabe? É como se você não conseguisse simplesmente encontrar os pontos que são os pontos de engate. Não é? E com isso, a burrice, estranhamente, é muito eficaz. Ela é muito eficaz, porque como ela leva você imediatamente às certezas e como ela conta com a obviedade, que é a obviedade dessas certezas, o que acaba acontecendo é que a argumentação ela não encontra solo para entrar propriamente. Né? Os padrões, nesse sentido, são padrões de colapso argumentativo. Colapso argumentativo que conta imediatamente com uma espécie de autoevidência da estupidez. Não é? Uma autoevidência da estupidez que, ao mesmo tempo, ri de toda e qualquer tentativa da razão de explicitar suas inconsistências. Não é? Por isso que é preciso parar, olhar para a burrice, e aí, então, esmiuçar esses padrões argumentativos que ela, a todo custo, quer esconder. Não é? Porque a eficácia dela está exatamente nesse ponto. Para dizer uma última coisa, sabe, eu me inspirei muito no Aristóteles, porque os elencos sofísticos são isso. Não é? Ele critica o Platão, o Aristóteles, pelo fato do Platão ter sido, de certa forma, ingênuo com os sofistas, por ter ridicularizado os sofistas, por ter usado argumentos ad hominem. Não é? E o que ele faz nos elencos não, vem cá, eu vou descer até o ponto onde vocês estão, e vou tratar da retórica logicamente. E com isso o que ele faz é um desmonte grandioso das estratégias argumentativas da retórica. Não é? Foi isso um pouco que eu estava tentando fazer. Desculpa pela queda da internet. Não, sem problema. André, reformulando, eu estava tentando pensar que o que você chama de crise lá diz respeito a perigos à democracia. O que eu somaria essa questão, né, quais são esses perigos, né, que nos colocam em crise? Eu queria somar a isso uma questão. Esses perigos já existiam previamente? Ou se já existiam, eles estão somados a outros perigos que foram criados pela pandemia? Como é que essa multiplicidade de perigos estruturam a crise? Tá certo. Então, de fato, né, eu afirmo que a pandemia agrava uma crise já existente da nossa democracia. Então, isso implica pensar a relação, pensar como é que a pandemia, não só como é que a pandemia agrava a crise, mas pensar qual é a natureza dessa crise que já era prévia. Isso implica também pensar o que nós estamos entendendo por democracia. Porque, afinal de contas, nós tivemos eleições. É verdade que essas eleições foram marcadas aí por fenômenos como a questão das fake news, como, enfim, esse projeto de disseminação de mentiras e propaganda por meio de WhatsApp, de maneira totalmente descontrolada. É verdade também que havia
esse conluio, enfim, de parte da polícia e do judiciário, que agora está sendo revelado como elemento determinador, enfim, dos resultados eleitorais. É óbvio que existe toda uma dimensão, vamos dizer, institucional da crise da democracia brasileira, mas quando eu falo em crise pré-existente, eu não estou pensando nessa dimensão estritamente institucional. Isso tudo estava posto, mas isso também, vamos dizer, a eleição do Trump nos Estados Unidos também teve inúmeros elementos prévios que configuram fragilidades institucionais. Mas eu acho que essas fragilidades, essas deficiências institucionais, elas têm um caráter, vamos dizer, mais circunstancial e menos essencial, menos graves. Então, eu estou entendendo a crise da democracia para além dessa dimensão de indicar quais foram os problemas, vamos dizer, quais são as instâncias institucionais que mostraram fragilidades. Como é que eu estou pensando essa crise da democracia brasileira? Eu estou pensando essa crise justamente em termos de um projeto, de um processo histórico que vem se agravando desde 2015 entre nós, por meio do qual as categorias sociais que a gente poderia chamar de categorias sujeitas à precariedade, para usar o termo da Butler, ou as categorias subalternizadas, ou as categorias sociais expostas a longos processos históricos de vulnerabilização, o que tem acontecido com elas? Desde 2015, nós vamos percebendo como tem um ataque direto a essas categorias da população. Então, são as mulheres, é a população LGBT, é a população não praticante de religiões cristãs, é a população pobre, é a população negra, é a população indígena, são as populações tradicionais. Essas populações, vamos dizer que a gente poderia situá-las, né, como localizadas à margem de vamos dizer, um ideal normativo hegemônico que no Brasil sequer branco ou defende uma branquitude, defende uma heterossexualidade que eu caracterizo como tóxica, defende, enfim, essa ideia, né, que é impressionantemente sintetizada pelo ex-ministro da Educação, quando disse: eu odeio essa história de povos indígenas, povos não sei o que, só tem um povo, o povo brasileiro, que é verde e amarelo, que é branco, que é heterossexual, que é cristão, que não é comunista. Então, o que eu estou tentando chamar de crise da democracia? Eu estou tentando chamar atenção para o ataque sistemático a essas franjas da população, vamos dizer, a todo um conjunto populacional situado às margens de princípios normativos hegemônicos. Não é? Então, a gente percebeu como é que houve de 2015, na verdade desde antes, mas enfim, 2015 fica totalmente audível para todo mundo, como é que começam a surgir movimentos que tomam inclusive as ruas e que se colocam como defesa de uma espécie de brasilidade branca homogênea. A gente percebe então como vai num crescendo a manifestação do ataque, do desagravo, da violência, do ódio contra todas essas populações que se encontram às margens do centro normativo de organização da vida social brasileira hegemônico. Ora, mas alguém poderia dizer, bom, mas por que isso configura uma crise da democracia? Afinal de contas, quase todas as análises da democracia, das crises da democracia que a gente tem à mão, elas não ressaltam esses aspectos. Não é? E eu acho que esse é um problema, é uma falha gravíssima, enfim, dessas análises das crises da democracia, e eu acho que esse é um aspecto inovador do livro, ou se não inovador, pelo menos é uma coisa que sai aí da mesmice, que é identificar a crise da democracia justamente com a onda crescente de ataques a essas populações que não, vamos dizer, representam ou encarnam o ideal normativo do homem de bem. Não é? Ora, mas por que isso constitui uma crise
da democracia? Me parece que constitui uma crise da democracia justamente porque essas categorias, no seu amplo espectro, não é? Porque isso envolve a interseccionalidade entre classe, raça, religião, orientação sexual, gênero e por aí vai. Essas são as categorias, vamos dizer, que são capazes de, por meio das suas lutas, por meio das suas organizações políticas, justamente de redefinir, ampliar e democratizar a democracia. A democracia é sempre um projeto indeterminado, é sempre alguém já disse, né, um sonho irrealizado, mas um sonho que a gente sonha cotidianamente e pelo qual a gente se organiza e luta justamente para redefinir os limites estruturais que constrangem as condições de exercício da cidadania. Ora, essas populações que eu mencionei, que são justamente objeto de um ataque virulento desde 2015, ora, essas são justamente as populações que se organizam, que vinham se organizando e cujas lutas, cujos atritos, inclusive, com o poder estatal, vinha garantindo uma ampliação do significado mesmo do que é uma democracia do ponto de vista da vida cotidiana, não é? Daquilo que interessa, enfim, para nós como cidadãos, que precisam, enfim, viver, trabalhar, sair à rua e não temer. Ora, me parece, então, que a crise da democracia tem que passar por esse crivo, não é, que avalia, enfim, quais são as populações que estão na mira, efetivamente, de uma agressão, de um projeto de violência. E, ora, é justamente isso que eu estou caracterizando como projeto político do bolsonarismo e que eu estou definindo como o projeto de uma democracia sem demos. O demos aí é justamente essa categoria indeterminada que se organiza, se associa e que busca alargar as condições de exercício da própria democracia. Então, a crise da democracia tem que ser pensada nessa intersecção com as categorias da população, justamente que se encontram, o mais das vezes, privadas dos chamados bens de cidadania. Obrigado, André. Casanova, a capa do seu livro já é um sapo. E que quando eu vi a primeira vez, eu comecei a rir, porque eu não só vi o livro sendo construído, como toda semana a gente tem brincado aqui de maneira muito séria, mas sempre ludicamente, fazendo filosofia, né, nessas discussões, e eu tenho visto que isso está se realizando nas suas falas, que é introduzir o humor, no sentido bem psicanalítico agora mesmo, no sentido que a comédia dá, né? O humor, a comicidade como um elemento central do fazer filosófico. Parece que a estratégia do livro, isso fica muito claro na última parte, né? Na Insapiência Batraque, isso é claro no livro, mas fica muito claro que esse livro, sem uma leitura dentro de um horizonte da comédia, ele perde um pouco a sua força. Eu queria, então, perguntar exatamente por isso, por esse tom de comediante que atravessa ali. Pode a filosofia ser filosofia dentro do horizonte da comédia? Essa ludicidade que exige o riso faz parte de uma compreensão filosófica de mundo? Obrigado, Xande. Sabe, eu lembro de uma vez assim que eu estava com um amigo conversando sobre um filme antigo alemão chamado Adeus Lenin, não é? Que é muito engraçado, assim, o sujeito ele está tentando, na verdade, fazer com que a mãe, que era ultra ligada ao Partido Comunista Alemão, né, não soubesse que a Alemanha Oriental tinha desaparecido, né, no meio da fusão, né? E aí ele faz todo um malabarismo durante o filme, né, e acaba com uma filmagem que é uma filmagem do novo presidente do Politburo alemão, que é o astronauta, né, o astronauta russo, né? E um amigo meu, comentando esse vídeo, disse uma vez uma coisa engraçada. Ele disse: a ironia é o que nos salva, né? É o que restou para nós. Eu acho que a ironia foi o que restou, né?
E a ironia é interessante, porque a ironia ela tem uma peculiaridade, não é? É que a ironia é como se ela literalmente ela tivesse um efeito, que é um efeito cáustico sobre aquilo, sobre o que ela se abate, não é? Ou seja, a ironia é peculiar, porque a ironia é como se ela acolhesse alguma coisa, mas na medida mesmo em que ela acolhesse, ela transformasse, né? E com isso ela tem claramente uma particularidade que ela torna possível para o outro, em meio à experiência de si mesmo, ver a inconsistência de si, né? Eu acho que é isso, por exemplo, que o Sócrates faz assim, nas diversas vezes em que ele age com ironia, não é? A ironia como um instrumento fundamental para a corrosão dessas estruturas calcificadas, não é? Com isso, me parece que você não tem condição de literalmente considerar um fenômeno como a burrice sem, ao mesmo tempo, trazer para a análise essa participação indelével do humor, não é? Por quê? Porque como é que você pode levar a sério certas posições sem que, ao mesmo tempo, você corroa, por meio do humor, aquilo que elas estão dizendo, não é? Sabe, eu lembro de uma afirmação do guru da direita, não é? Não vou citar o nome dele, que foi feita no primeiro ano do governo Lula. Não é? Ele escreve uma coluna no Globo, ele era colunista do Globo, e ele diz lá, então, que nós já vivíamos, no primeiro ano do governo Lula, sob o domínio de uma ditadura comunista. Uma coisa assim, engraçadaça, né? Mas a peculiaridade é o seguinte, não é? É que nesse argumento, o que ele está dizendo se a realidade não se adequa às concepções, pior para a realidade. Né? Ou seja, é um argumento que é um argumento paquidérmico, né? Ele precisa necessariamente encontrar formas de se legitimar. Com isso tem uma coisa muito particular, é que como é que você combate uma coisa como essa sem que, ao mesmo tempo, você una na perplexidade essa sensação interessante que é de você ter que rir, não é? O André, numa dessas lives que nós fizemos aí, ele comentou, né, uma charge que ele tinha visto, que eram duas pessoas que tinham pulado de um penhasco e uma estava com paraquedas e outra não. E aí o cara que está com paraquedas diz: amigo, você está sem paraquedas. E aí o outro diz: essa é a sua opinião, né? Sabe, a charge, o que ela está fazendo? Ela tá corroendo justamente o argumento do outro, sem que para isso você precise, as últimas consequências, bater boca, né? Então, assim, humor aqui é um termo para você designar de maneira imediata aquilo que está aí. Né? E isso envolve caricatura, você precisa caricaturar. Né? Tem uma passagem que eu gosto, a beça, assim, eu descobri relendo, né? Eu apresentei o texto em novembro num congresso, e aí li essa passagem, que é uma passagem engraçada, né? Que sintetiza essa coisa louca, esse movimento louco da estupidez, com a seguinte imagem, né? A razão, ela se sente como uma centopeia sem patas, rodeada por um enxame de vespas suínas. A imagem é ótima, né, cara? A imagem é ótima, preciso confessar, assim, que eu gostei pra caramba quando li. Né? Mas porque é isso mesmo, né, cara? Você está sendo atacado por todo mundo o tempo inteiro. Né? Você chega para alguém e diz assim: porra, como é que vocês não veem uma coisa como essa? E os caras riem, tá vendo? Olha o que ele está dizendo, olha só que absurdo que ele está dizendo. Como é que você contra-argumenta com isso sem, ao mesmo tempo, dizer para as pessoas: nossa bandeira jamais será laranja? Coisa assim. Né? Ou como é que você faz isso sem, ao mesmo tempo, virar para os caras e dizer: porra, vai para a Venezuela, né? Vai para a Venezuela. Agora eles têm que ir para a Venezuela, eles estão transformando isso aqui na Venezuela, né? Sem usar exatamente esses artifícios do humor que são capazes de revelar radicalmente aquilo que está em jogo.
Tem um dos aforismos da persistência da burrice que é sobre o Bergson, que é sobre o riso, né? E o Bergson diz, no riso, que o caricaturista ele é como alguém que devolve o movimento à natureza, né? O que ele diz é que a natureza ela tem um anjo bom e um anjo mau. E o anjo bom é aquele que diz o seguinte: quando a natureza está fazendo um nariz, e o nariz é muito grande, a natureza quer levar até o pé. Mas o anjo bom diz assim: não, para. Porque senão o cara não consegue mais nem andar. E o anjo mau, por outro lado, que é o caricaturista, é esse que diz: não, vamos levar de novo o movimento da natureza, e ele faz então com que aquele nariz prossiga até onde ele prosseguiria se não tivesse sido um anjo bom. Eu acho que o pensamento ele precisa fazer isso. Ele precisa levar as últimas consequências, levar à exaustão os argumentos que estão presentes no interior desses padrões retóricos da burrice, né? E, nesse sentido, não é possível considerar esses temas sem humor. Me parece que não dá, né? Sem rir um pouco com as pessoas que estão... Não é rir delas, sabe? Mas é convidar essas pessoas para rirem com a gente um pouco, né? Porque eu acho que algum dia essas pessoas vão chegar e vão dizer: como é que eu pude cair nessa, né? Como é que eu pude entrar numa furada como essa, né? Mas fica então como lema desse nosso movimento, desse novo movimento: nossa bandeira nunca será laranja. Acho que esse é o lema de todos nós daqui para frente, né? Nossa bandeira nunca será laranja. Vermelha ela pode até ser, laranja não dá. André, eu vou juntar duas perguntas em uma. Não só por causa do horário, mas eu acho que vai tornar mais fecunda a sua argumentação. Primeiro, eu queria que você me falasse, já que você trabalha muitas vezes, alguns textos seus, com certas inspirações Foucaultianas. E, ao mesmo tempo, você tem uma matriz arendtiana. Tanto o Foucault quanto a Hannah Arendt, de maneiras muito diversas, assinalam que a constituição do espaço de coexistência é dotado de pluralidade. Seja pluralidade das forças ou pluralidade das singularidades, das visibilidades das singularidades. Pluralidade, de alguma maneira, está entremeando isso. Me parece que, no seu livro, esse pandemônio, essa crise da democracia no meio à pandemia, tem a ver com uma pluralidade de alianças também. Alianças de diversas instâncias históricas, sociais, você citou algumas agora, religiosas, certos grupos hegemônicos como pessoas brancas, cisgêneros, né, heterossexuais, etc. Então, eu queria que você me falasse um pouco quais são as principais alianças que promovem o atual estado de crise da democracia brasileira. E a segunda coisa, quais são as possibilidades de resistência a isso? Já que você tem uma multiplicidade que ajuda a produzir isso, será que não é preciso pensar uma pluralidade também de formas de resistência? Qual seria essa pluralidade, se é que há? Perfeito. Alexandre, eu acho assim que, efetivamente, eu não sei se há uma pluralidade no sentido de multiplicidade de figuras a partir das quais que são os agentes primeiros unificados de produção de uma crise da democracia brasileira. Eu acho que tem alguns elementos para os quais a gente precisa prestar atenção, e é muito interessante que esses elementos eles sejam ditos, eles sejam explicitados. Às vezes a gente não sabe compreender o que está por trás, não é? Às vezes a gente, vamos dizer, imagina que, quando eu falo no homem de bem, na oposição entre o homem de bem e o comunista, que eu estou lidando simplesmente com fantasmagorias. Em certa medida, são fantasmagorias, mas são fantasmagorias capazes de produzir efeitos. E são fantasmagorias no sentido não de que eles
eles sejam inexistências, mas no sentido de que justamente os fantasmas, ainda que inexistentes, eles produzem medo, eles produzem efeitos, eles produzem reações nas pessoas. Então, assim, se a gente for pensar elementos a partir dos quais se está construindo um projeto de desvinculação entre democracia e aí sim a pluralidade e a multiplicidade do demos, né? Então acho que há uma certa unificação dos elementos, e eu não acho que eles sejam tão plurais assim, no que diz respeito ao ataque à democracia, mas acho que há uma pluralidade, e aí sim é preciso pensar uma ideia de política de alianças como maneiras de estabelecer diversas formas de resistência. Então, quais são, vamos dizer, esses elementos a partir dos quais se processa esse ataque à democracia? Acho que tem, evidentemente, um elemento religioso. Eu acho que se reatou efetivamente, não é? Passando, inclusive, por cima das diferenciações que separam evangélicos de católicos, não é? É uma coisa impressionante, assim, até agora eu não acompanhei, assim, no detalhe, essa coisa sórdida da menina estuprada e que foi levada para Recife para que o aborto legal fosse praticado, mas, assim, as informações que vinham chegando pelas redes grupo de evangélicos vai para frente do hospital para impedir que a lei seja cumprida. Grupo de católicos vai... Eu não sei até agora se eram católicos, se eram evangélicos, se eram os dois. Mas, de todo modo, há uma certa unificação de elementos cristãos, mas, assim, vamos dizer, a mesma estratégia, não é, que permite unificação de bancadas parlamentares, né, a bancada da Bíblia não é apenas a bancada evangélica, mas existem certas pautas comuns. Então a religião se tornou, vamos dizer, ela se repolitizou de maneira assombrosa. A ideia, enfim, de preservação dessa figura que eu estou denominando como a figura do homem de bem ou do cidadão de bem, que não é apenas o homem, o ser humano do gênero masculino, mas é essa identificação com uma heterossexualidade tóxica, né? Essa figura do homem de bem como a promulgação, essa divulgação de um certo ideal de família, que é o pai, a mãe e os filhos, porque também uma família heterossexual sem filhos também já é uma anomalia. Então, você tem, vamos dizer, todo um espectro político que não reza pela cartilha do homem de bem. Todos eles são comunistas. Então, e aí, né, vamos pensar então, tem o cristão, que é simultaneamente o homem de bem, que é o oposto do comunista. Pois bem, vamos pensar o efeito político devastador dessa generalidade que é o comunista. Né? Acho muito interessante, o Caetano Veloso fez essa música, né? Os Comunistas, que é assim, uma espécie de resposta poética, não é? a essa detração, enfim, da figura do comunista. E quem que é o comunista? Não é o cidadão filiado a algum partido comunista. Não é? Evidentemente, é também, mas não é em primeiro lugar, de maneira nenhuma, essa figura. Essa figura não é alguém vinculado a um partido político. Ela é, vamos dizer, um certo ideário de ordem, de segurança, de hierarquia. Né? Ela é, vamos dizer, o comunista é o avesso de tudo isso. Né? Ele está sendo construído como decalcado a partir de uma reinterpretação da doutrina de segurança nacional. Quer dizer, esse negócio está posto historicamente na história do Brasil e ele está sendo reciclado agora e generalizado. Então, assim, tem surgido estudos muito interessantes, né? Está para sair um livro de um professor de literatura, aí da UERJ exatamente, né? Acho que Rocha, eu sempre esqueço o nome dele, João Rocha, enfim. Ele está para lançar um livro onde ele mostra, enfim, quais são as bases, enfim, do bolsonarismo. Você tem, por um lado, doutrina de segurança nacional
Rede Viva, você tem a reescritura da história, né, e essa tentativa de mostrar que não houve ditadura e que a ditadura sim era a democracia e a boa democracia, e você tem depois esse guru da extrema-direita, ao qual não diremos o nome, professando, enfim, todo um conjunto de teses. Então, Casanova recordou que já lá no primeiro ano do governo Lula ele estava falando de uma ditadura comunista. Veja, isso não significa simplesmente recompor um velho espantalho. Há um elemento doutrinal aí. Efetivamente, essas pessoas acreditam que há, vamos dizer, um projeto de dominação mundial comunista e que esse projeto chegou ao Brasil, chegou efetivamente ao poder com o PT. Mas ele já era vigente antes, desde o final, desde o momento da anistia. Né? Então é uma coisa muito impressionante como é que essa revisão da história no Brasil vai compondo as peças de um quebra-cabeça até o ponto em que, enfim, vem essas contraposições entre o homem de bem e o comunista. Isso aí não é mero jogo retórico. Tem uma construção por trás disso. Então a gente precisa distinguir também entre os produtores de narrativa da extrema-direita e os difusores dessa narrativa, que passam para frente, não é? Eu acho que o livro do Casanova ele atua muito no sentido não de mostrar como é que essas figuras conceituais estão sendo gestadas, mas ele mostra justamente essa falta de substância e que faz também com que isso tudo se espraie com muita facilidade. A ignorância é simples, né? É muito mais custoso pensar alguma coisa do que simplesmente passar adiante. Então, por um lado, eu acho que há um certo grau de homogeneidade, as peças se encaixam muito bem na construção desse discurso que mina a vinculação entre democracia e pluralidade do demos. Por outro lado, eu mencionei, então, que nós temos uma pluralidade de categorias sociais que estão sofrendo ataques consistentes e que vêm já de pelo menos 5 anos, muito consistentes, mas que são, enfim, também são as populações vulneradas de longos processos históricos. Me parece, assim, que a ideia de resistência tem de passar por alianças construídas em torno dessas diferentes populações, não é? A população desempregada, a população indígena, a população LGBT, e por aí afora, né? Eles não são idênticos, eles sofrem os efeitos da crise da democracia de maneira distinta, eles têm pautas próprias, mas me parece que cada vez mais era muito importante que essas diferenças fossem preservadas, mas que também pudesse se construir uma pauta comum, porque senão nós todos, como dizia a velha piada, vamos dizer, os comunistas, né? Todos eles vão se reunir, mas apenas na prisão. Aí não dá, né? Muito bom, Casanova. Na verdade, a gente está na penúltima questão, né? Eu vou juntar também duas, porque elas são compatíveis aqui, mais fáceis, como o André fez agora, né? Que contrastou e ficou mais denso o discurso. Eu queria, primeiro, tentar interpretar o seu livro e ver se você concorda e até que ponto é verdade, se a burrice ela não é uma questão política ao longo do texto. Ou seja, não existe uma política da burrice ou a burrice como política. E, pelo que você disse, há uma multiplicidade, igual que eu estava perguntando para o André, uma multiplicidade de elementos, a isso que, numa espécie de sintagma generalizante, a gente pode falar uma política da burrice, como uma espécie de unidade dessa multiplicidade, que vai atuando de forma heterogênea, mas parece, pelo que você mostra, que, de alguma maneira, está se interseccionando, né? Outro verbo que o André usou muito bem. Eu queria saber se esse é o sentido, me parece, radical do seu texto. É efetivamente descrever, denunciar e fazer rir por meio dessa política da burrice ou da burrice como horizonte político. E a segunda questão,
ao mesmo tempo que você mostra que, na sua epígrafe do Ortega y Gasset, você mostra que o contrário da burrice não é uma inteligência sem burrice, uma inteligência sem vulnerabilidade, fraqueza. Como é que é possível superar a burrice se a superação não é uma mera exclusão, um mero esclarecimento, uma razão esclarecida, destituída de vulnerabilidades internas? Então, seria essa a questão, essas duas. Obrigado, Xandre, excelente pergunta, né? Você tem uma frase do Schleiermacher, assim, que eu gosto pra caramba, né? Assim, eu sempre que eu estou em contextos de hermenêutica, eu digo isso para as pessoas. O Schleiermacher diz uma coisa muito sensata. Ele diz, tudo aquilo que não exige compreensão é fácil, né? Difícil é o que exige compreensão, né? Ou seja, tudo aquilo que você imediatamente entende não merece ser compreendido, é isso que ele está dizendo, né? O resto, todo o resto, exige esforço, né? Bom, retórica, se a gente olhar bem para o modo como a retórica foi pensada desde a antiguidade, a retórica ela tem sempre um certo acento nos modos de coexistência dos homens, no modo de convivência. Sabe? A retórica ela é a base fundamental desse modo de estar conjuntamente no mundo. Sabe? Porque é por meio da argumentação sobre as coisas, é por meio da discussão sobre as coisas, que nós nos encontramos juntos no mundo que é o nosso. Por isso, na verdade, não é possível dissociar retórica de política. Sabe? Não é porque, na verdade, a retórica envolve o ato de convencer na tribuna que a retórica tem uma relação com a política, mas é porque o que nos une necessariamente é esse esforço incessante de discutir as coisas. O que acontece com a burrice? Né? É que ela transforma em padrão de unidade das pessoas justamente o colapso das argumentações. E isso, para ir ao encontro lá do argumento central do André, é o que constituiria o que o André chama de uma democracia sem demos. Né? Sabe? É você fundar a convivência com as pessoas nesse trabalho, que é o trabalho incessante de compartilhar certezas imediatas e verdades últimas, não é? Sabe, essa coisa louca de você compartilhar preconceitos, não é? Tinha uma pergunta no chat do Rodrigo que falava exatamente isso, sobre a historicidade da burrice, né? Sobre o compartilhamento de preconceitos. Mas esse compartilhamento de preconceitos, ele chega a um nível tal que você compartilha imediatamente a burrice e a estupidez, a burrice e a estultícia, não é? Você compartilha justamente essas frases feitas. Teve uma proeminente que, diante dessa posição das pessoas, disse lá, mas ninguém é contra o sujeito que estuprou, mas ela estava tentando defender a menina por meio do argumento, que o argumento de tinha que matar logo esse cara, né? Mas ela toma isso aqui como uma espécie de resposta àquilo. As duas coisas são absurdas. Os dois modos de argumentação são tontos, né? Mas é sobre isso que está fundada agora a nossa experiência social, sobre o compartilhamento obtuso. Eu estava na praia outro dia e uma pessoa gritava, né? Porra! Os caras estavam falando nessa história de heteronormatividade, dizendo que agora eu sou obrigado, se meu filho quiser dar um pega no priminho ao invés de na priminha, eu sou obrigado a aceitar. Sabe, é sobre isso que está fundada a nossa experiência social, sobre o compartilhamento obtuso da estupidez, não é? Sobre o compartilhamento tosco da estultícia, da ignomínia. É sobre isso que está fundada a nossa experiência social. Por isso, combater a burrice, sistematicamente, é tarefa estrutural do pensamento. Se ela não se cansa, a gente não pode se cansar também. E com isso eu respondo a tua segunda pergunta, Xandre. Sabe, uma das coisas que me motivou, eu conversei hoje por e-mail com um amigo inglês, o Keith Ansel Pearson, né? E o Keith tinha visto no Facebook o meu livro e disse,
Marco, você lembra daqueles aforismos do Nietzsche na Gaia Ciência, na qual o Nietzsche diz Der Dummheit schadet, né? Que eu traduzo sempre como é preciso maltratar a estupidez. Sabe, eu respondi para o Kiff imediatamente, cara, você não pode imaginar como foi justamente esse aforismo que me levou a pensar demais a burrice. É preciso maltratar a estupidez. Por quê? Porque inteligência é estado de alerta, sabe? Inteligência não é assim, não é você assim, você tem uma qualidade, uma propriedade, né? Sabe, você cochilou, você diz uma coisa estúpida. Você cochilou, você não se dá conta do que você está dizendo, você, caramba, já disse uma coisa que não devia dizer. O lema do Ortega, que você citou, não é, que é legal pra caramba, é uma passagem do Meditações do Quixote, ele diz, do Entorno a Galileu, ele diz, a diferença entre o burro e o inteligente é que o burro é burro sempre, porque o burro é satisfeito. O inteligente sabe que a inteligência é a luta constante contra a burrice. Né? Se alguém chegar para mim e dizer assim, você se acha muito inteligente, né? Você escreveu um livro sobre a burrice, você está xingando os outros de burro. Não. Ser inteligente é ter clareza quanto ao fato de que você precisa lutar contra a burrice incessantemente em si. Você precisa aprender a falar, sabe? Você precisa aprender a falar, aprender a ver como é que os teus argumentos muitas vezes estão completamente atravessados por estupidez, né? Por preconceito historicamente sedimentado, né? É preciso combater isso. Por isso é que me parece que é preciso tomar a burrice, exatamente porque ela é um fenômeno privativo da razão, como um fenômeno que acompanha incessantemente a razão, né? Que está ali o tempo inteiro obrigando a razão a escapar dessa zona de conforto, né? E a se comprometer, então, com a tarefa infinita. Né? Não se trata de esclarecer as pessoas, né? De dar aula para elas, mas se trata, ao contrário, de abrir uma possibilidade delas se apossarem mais diretamente daquilo que está acontecendo com elas. Né? E nesse sentido, da possibilidade, que é a possibilidade de deixar o outro saber o que está acontecendo com ele, porque está acontecendo comigo também. Ou seja, nós não estamos distantes, né? Nós estamos isentos, não tem nenhuma pílula contra a burrice. Né? Uma coisa que eu odeio, por exemplo, a última coisa que eu vou dizer, que eu odeio naquele filme Forrest Gump, é que é uma coisa bem americana. Né? O cara que é estúpido, ele tem QI baixo. Né? Ele é estúpido porque ele tem um QI, assim, ridículo. Se ele é inteligente porque ele tem um QI enorme. Né? Tem um aforismo que eu gosto pra caramba que se chama da estranha proximidade entre burrice e inteligência. Né? Eu fui da escola naval, colégio naval, e eu convivi com pessoas que eram absolutamente imbatíveis em desempenho acadêmico, sabe? Pessoas que, se você entrasse numa competição com elas, você está sempre em maus lençóis. Né? Foram as pessoas mais estúpidas que eu já conheci na minha vida. Estúpidas por quê? Porque eles acham que são inteligentes. Exatamente por isso. E, nesse sentido, eles não veem o risco que incessantemente está presente. Para ser inteligente, eu preciso ser inteligente no tempo finito de ser inteligente. Né? Isso envolve a possibilidade de ser burro. É preciso estar alerta. Né? Gente, antes de eu finalizar, queria passar para as considerações finais. Se há algo, né, que é importante dos dois livros que merece ser mencionado, né? O que eu vi dos dois livros, tem muita coisa que se deveria tratar, a gente ficaria aqui um dia inteiro, mas que vocês gostariam de destacar para a gente já encerrando a live e as pessoas terem a oportunidade de encomendar o livro e saboreá-los em casa. André, com você, meu amigo. Perfeito, muito obrigado. Então, eu diria simplesmente o seguinte, né, que é um esforço, enfim, de refletir a partir de algumas categorias que se tornaram muito conhecidas, não só do público universitário, mas também do público geral, leitor, não é, como biopolítica, neoliberalismo e necropolítica, e mostrar como é que essas categorias têm algum poder explicativo sobre
a nossa contemporaneidade, sobre isso que eu estou chamando de um mau encontro entre a pandemia e o pandemônio. Eu acho assim, poderia perfeitamente, partes desse livro, enfim, vieram, já estavam sendo gestadas muito antes da chegada da pandemia aqui ao Brasil. Mas ocorre assim, que com a chegada da pandemia ao Brasil, me parece que determinantes estruturais da crise da democracia brasileira vieram à tona com muita violência, com muita força, com muita evidência. Né? E eu achei que não era possível, que não dava para deixar passar esse momento né, de choque, de consternamento, de desilusão, de susto, de ódio, de raiva, enfim, por tudo aquilo que está sendo feito à população brasileira, ao país enquanto tal. Então, o que eu podia fazer? Bom, trancado em casa, eu poderia, enfim, juntar os fios de todo um conjunto de reflexões que eu venho desenvolvendo já há mais de 10 anos, e daí, então, por isso também que foi possível produzir um livro com tanta rapidez, né? Não foi um passe de mágica, não é? Os fios, eles estavam lá. Foi um trabalho de amarração a partir de um convite, de uma sugestão do Casanova há 2 meses atrás. Então eu queria chamar a atenção para isso, para essa exigência de pensarmos esse mau encontro que constitui o nosso presente, mas que excede, evidentemente, o nosso presente. E no momento em que a pandemia não estiver mais aqui, conosco, ou estiver sob controle, isso há de acontecer, a crise da democracia certamente persistirá. Né? Então, o livro ele tem um elemento de circunstancialidade, ele tem esse elemento, enfim, de pensar um choque, que é isso que eu chamei de mau encontro, mas ele está para muito além de uma análise estritamente conjuntural da crise da democracia brasileira. O livro não pretende fazer uma análise de conjuntura no nível da história ou da ciência política. O livro não faz prognósticos, previsões. Aliás, eu queria escapar dessa tendência que me pareceu muito pronunciada em vários diagnósticos filosóficos a respeito da pandemia, e que me parece que tentavam projetar para o futuro e projetar e esclarecer um futuro a partir de categorias que dizem respeito ao passado, quando o que me parecia muito importante era pensar o presente, né? E pensar o presente era pensar esse mau encontro. Então o livro não faz futurologia, o livro não é um livro destinado a propor, vamos dizer, o que vai acontecer no futuro. O livro também não é um livro de exaltação do catastrofismo. Foi muito engraçado que um cientista político, sem ler o livro, ele viu a capa, viu o título e saiu no Twitter fazendo várias imprecações e juízos a respeito do livro. O interessante é assim, que pelo menos ele faz um juízo que eu acho uma aposta, né? Isso vai vender muito, porque catastrofismo vende. Eu espero que pelo menos isso ele acerte, que venda, porque parece que as últimas apostas científicas que ele tem feito, ele tem errado. Mas pelo menos isso eu espero que ele acerte, que o livro venda. Mas era isso. Obrigado. Obrigado, André Casanova. Antes de eu encerrar, pode falar para a gente aí, fazer um arremate do que você tem a dizer? Sim, Xandre, assim, falar rapidinho, não é? Assim, sabe, tem uma frase do Deleuze que eu gosto muito, que ele diz que pensar é um ato de violência, não é? E pensar um ato de violência exatamente por conta disso que o André estava comentando, né? Porque pensar significa, de alguma forma, abandonar esses navios da tradição, né? E se deixar tocar por aquilo que agora precisa ser pensado, né? Sabe, não é sempre que a burrice ela é um tema, não é? Ela pode ser, em certas circunstâncias, um tema que é um tema algo incidental, não é? O que é interessante perceber é que a burrice se tornou para nós o tema. A relação entre burrice e poder, por exemplo, né, que me parece uma relação hoje absolutamente indelével, não é? Sabe, se a gente olha, por exemplo, os discursos do Trump, eu lembro de ter lido uma análise, que é uma análise linguística do discurso, ele tem uma espécie de fixação por palavras que não dizem nada, né? Então, assim, uma coisa que o Trump diz com muita frequência é, por exemplo, I'm doing a tremendous job, né?
eu estou fazendo um trabalho tremendo, mas ele não diz que trabalho ele está fazendo. As pessoas vivem me dizendo que eu estou fazendo um trabalho enorme, mas qual é o trabalho que você está fazendo? Ele nunca diz o que ele está fazendo, né? Mas ele sempre se autoelogia por nada. E isso, impressionantemente, tem um impacto sobre as pessoas, não é? Tem um impacto sobre as pessoas exatamente esse discurso que, sem falar nada, parece estar dizendo tudo, não é? E exatamente isso faz com que a burrice agora ela se revele como o perigo. Ela é o perigo do nosso tempo. E quando a gente junta isso, por exemplo, ao WhatsApp, ao Instagram, ao TikTok, a todas essas ferramentas de rede, né, que de alguma forma tornam imediatamente o like o único instrumento de aprovação ou reprovação, isso leva todos nós para uma instabilidade radical. Sabe, você pode literalmente ser linchado por estar dizendo alguma coisa absolutamente verdadeira. Como, por exemplo, que a cloroquina não faz o menor sentido, não é? Que a cloroquina não tem o menor efeito, que ela produz efeitos colaterais nefandos. Você pode ser linchado, você pode morrer por conta disso. Não é? Nesse sentido, combater a burrice, ela é um ato de coragem hoje, é alguma coisa necessária. Não é? E sempre nesses momentos o pensamento é requisitado a desempenhar esse seu destino, não é? Você sabe que assim que uma das imagens do pensamento é a coruja de Minerva, não é? A Minerva ela vê sempre o que está acontecendo, mas ninguém acredita. Então a coruja de Minerva fica sempre atrasada, né? Ela, sem querer dizer que assim eu também detesto catastrofismos em geral, acho catastrofismos péssimos, né? Mas tem uma peculiaridade, é como se você estivesse falando o que está acontecendo, né? Esse compromisso com as coisas mesmas. E quanto esse compromisso ele é intempestivo, para usar a expressão que você tinha comentado de início, né? Parece que pensar as coisas mesmas é sempre alguma coisa que conta com a má vontade das pessoas, né? E nós precisamos combater isso também, né? É isso, Xandre. Nós estamos terminando essa live com uma experiência de profunda gratidão, que é algo que me parece também urgente no nosso tempo, né? A gratidão. Aliás, as pessoas têm banalizado também, né, uma palavra tão forte. E uma gratidão pela dádiva que é a gente perceber que existe pensamento no Brasil que nasce para dar conta do Brasil. É uma das críticas que a filosofia no Brasil sempre sofreu, é que faz-se filosofia no Brasil, mas não necessariamente filosofia brasileira, porque a gente está sempre importando, quase sempre, de maneira eurocêntrica, discursos que vêm de fora. E esses discursos que vêm de fora da velha Europa sempre procuram dar conta de uma realidade que, por vezes, a Europa ajudou a produzir, mas ela mesma nunca se deparou com as suas complexidades. Eu diria que são dois livros que são cunhados em cima de uma antropofagia profunda e muito, muito importante. São muitos autores e autoras que são citados, o instrumento conceitual, muitas vezes, é europeu, mas o que aparece nos dois livros não tem nada a ver com a Europa. E, por isso, me parece que tem uma intempestividade, para usar a expressão do Nietzsche, extremamente forte nos dois textos. Porque Nietzsche disse, na terceira consideração intempestiva, que a intempestividade é você fazer a experiência do seu tempo, poder se colocar contra esse tempo e poder se posicionar a favor de um outro tempo. Sem previsibilidades, mas abrir possibilidades para o fazer-se temporal do tempo. O pensamento tem essa tarefa. Geralmente, a gente não é intempestivo, porque a gente está sempre fazendo o filho nascer a fórceps, e não brota a novidade do solo que é o nosso. Tanto o professor e filósofo, que para mim genial, né, que é o André Duarte, e outra pessoa genial, um grande mestre, Casanova, os dois estão tentando pensar intempestivamente a contemporaneidade que é a nossa. Então, aos dois, um profundo agradecimento, uma grande gratidão a todos e todas que participaram e estão sempre com a gente
Márcia, Diogo, Rodrigo, Davi, Alexandre, que é um amigo nosso que ajuda até a sustentar essa live, né, tá sempre presente, ao Careca, que sempre escreve, a todos e todas que participaram, nosso muito obrigado. Espero que todos e todas comprem os livros, saboreiem, se apropriem e sejam contemporâneos do nosso presente. Boa noite a todos. Boa noite.